Você já parou para pensar no poder que a oração tem? E se eu te dissesse que a oração pode transformar a sua vida de maneiras extraordinárias, de maneira tal que você nem possa imaginar? Lembro-me que fui a um culto relâmpago e, passando na casa de um amigo, a irmã deste estava com muita febre. Febre tal que não a deixava levantar da cama. Ela não conseguia conservar o alimento, tudo que ela comia colocava para fora. E quando eu cheguei à casa desse amigo para junto irmos ao culto de pregação, que chamava-se culto relâmpago, era um cultozinho de 1 hora. Chegando lá, ele pediu oração. Chegando lá, o pai dele disse: peça oração pela minha filha lá no culto, pois ela está muito doente, não está conseguindo segurar o alimento e está com muita febre. E eu disse: posso orar por ela agora? E ele olhou para mim espantado e disse: pode. Eu entrei, ajoelhei-me junto da cama daquela jovem, coloquei as mãos sobre a cabeça dela e orei. Levantei-me e fomos, eu e o meu amigo, para o culto de pregação. E depois que eu saí, contou o pai daquela jovem, depois que aquela menina levantou-se logo em seguida e disse que sentia fome porque a febre havia deixado ela. E ela conseguiu se alimentar e não mais pôs para fora, não vomitou mais. Então, a oração, ela tem poder. Em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande ter você aqui comigo. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês os 10 benefícios da oração. Será que vale a pena mesmo orar? Muitas das vezes esse é um ato que é colocado tanto empecilho, é colocado tanta coisa, né, para nos impedirmos de orar. Às vezes colocamos o cansaço, os afazeres, as crianças que, sabe, nos roubam, assim, entre aspas, nos tiram muito tempo. E são as obrigações conjugais, e são tantas coisas, o cansaço do dia a dia, e acabamos deixando a prática da oração de lado. Mas é muito importante, queridos, termos o hábito de falar com Deus, e hoje eu trago para vocês os 10 benefícios para que você saia desse vídeo convencido de que orar a Deus todos os dias não deve ser um ato de sacrifício, não deve ser um ato de obrigação, mas deve ser algo voluntário, algo que você precisa fazer. É algo que, se você não fizer, é como se lhe tivesse faltando alguma coisa. Sabe quando você pula uma refeição e você sabe que pulou uma refeição? Você sente. E aí você pula uma refeição, pula duas, o que é que acontece? Fica um vazio, você começa a depender do teu organismo, a passar mal, pressão baixa, pressão sobe e assim vai. Então, a gente precisa colocar a prática da oração como algo satisfatório, porque a oração, como primeiro tópico já, como primeiro benefício, a oração é um diálogo com Deus. É onde nós criamos intimidade espiritual com o Criador. Queridos, temos hoje a honra de entrar no Santo dos Santos sem impedimento algum. Antes, de acordo com as Escrituras, apenas um sacerdote poderia fazer tal ato uma vez por ano. E antes dele
sacrificar pelo povo, ele precisava sacrificar por ele mesmo, porque ele podia ter cometido qualquer ato ilícito, qualquer pecado, e se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos impuro, ele de lá não saía mais. O povo não tinha essa honra, o povo não tinha esse privilégio, mas eu e você temos. Eu e você podemos, aonde for, o horário que for e como for, falar com Deus. Sentado, em pé, deitado, de joelho, prostrado, no trânsito, na escola, no trabalho, em casa, na rua. Queridos, no supermercado, no banco, aonde for, como for, você se liga no céu e fala com Deus. É um diálogo com o Senhor. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, queridos, está escrito assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Acontece que, às vezes, estamos vendo Deus muito pequeno, mas não é porque Deus mudou, não é porque Deus está fraco, não é porque Deus não tem poder, não é que Deus deixou de fazer, é porque nós é que estamos muito longe dele. Deus, querido, é como um avião. Se você olhar um avião, você, no plano terrestre, olhar um avião lá em cima, você consegue tapar um avião com a ponta dos teus dedos. O avião fica muito pequenininho. Mas vai ao aeroporto e experimenta fazer isso, entrar debaixo do avião e tapar ele com o teu dedo. Tu não consegue, porque lá no aeroporto, quando tu estás de frente ou perto do avião, ele fica gigantesco. Assim é Deus, queridos. Assim é Deus. Tiago disse: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Deus é exatamente como essa metáfora que eu acabei de falar. Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele é imenso. Mas às vezes estamos vendo Deus de muito longe. Olha Deus lá embaixo. E não é que Deus te esqueceu, ou que Deus mudou, ou que Deus te abandonou. É porque simplesmente você está vendo Ele de muito longe. Porque você vai se afastando de Deus de pouquinho em pouquinho. Você vai deixando Deus de lado. Você vai deixando a tua intimidade com Deus de lado, queridos. E não faça isso. Não deixe esse primeiro benefício jamais se afastar. Se você por um acaso está comigo neste vídeo e tem se afastado do Senhor por algum motivo, aproxime-se dele. Você tem total liberdade. Não precisa você estar pedindo oração para A ou para B. Você mesmo consegue orar ao Senhor e entregar a Ele todos os teus cuidados. O segundo benefício, querido, da oração é o fortalecimento da fé. Orar faz com que a nossa fé torne-se imbatível. Quanto mais oramos, mais imbatível ficamos. Quanto mais oramos, mais vemos Deus agir. Quanto mais oramos, mais fortalecemos a nossa confiança nele. Na carta de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, no versículo 7, está escrito: porque andamos por fé, queridos, e não por vista. Mas não conseguimos deixar essa fé afiada se não for através da oração. O terceiro benefício da oração é que ela nos traz paz ao coração. A oração, queridos, ela acalma a alma em meio às tribulações. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Como é que você deixa a ansiedade? Como é que você deixa a preocupação? Se não pela oração. Aqui Paulo está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela o quê, queridos?
pela oração. Então, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos. É tudo. Queridos, você pode falar com Deus sobre tudo. Tudo, absolutamente tudo. Deus te entende perfeitamente. E tem muita gente que diz, mas Deus já sabe de tudo. Mas Ele quer te ouvir, queridos. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer falar, conversar. Ele quer que você se exponha mesmo. Diga, fale, desabafe. Entende? O quarto benefício, querido, da oração é que ela faz com que o nosso medo e a nossa ansiedade se dissipe. A oração, ela nos liberta do medo e da ansiedade. Quando nós oramos, nós entregamos nossos medos ao Senhor. Na carta de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E como é que fazemos isso? Por meio da oração, queridos. E Pedro continua na segunda parte do versículo dizendo, porque ele tem cuidado de vós. Daniel, na cova dos leões, ele orou e Deus o livrou. Isto está registrado lá em Daniel, no capítulo 6. O quinto benefício da oração é que a oração nos proporciona direção e sabedoria, queridos. A oração nos ajuda a tomar decisões sábias. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Como, queridos, que vamos pedir a Deus? Por meio da oração. Que a todos, Tiago continua, a todos dá liberalmente. Então Deus quer te dar sabedoria, Deus quer te ajudar a tomar as melhores decisões, mas você precisa pedir ao Senhor que Ele possa direcionar, te guiar, te mostrar a verdadeira sabedoria, o verdadeiro caminho, a direção correta. O sexto benefício da oração, queridos, é que a oração rompe barreiras espirituais. A oração, ela é uma arma contra forças espirituais do mal. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo diz, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, e assim ele continua, contra as hostes do mal, queridos. Então, é através da oração que a gente consegue nos livrar, quebrar barreiras, despedaçar os ferrolhos de ferro. É através da oração que Deus age em nosso favor. O sétimo benefício da oração é que a oração cura enfermidades. Queridos, Deus responde orações com cura física, cura emocional e cura espiritual. Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz, a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Foi o que aconteceu quando eu me ajoelhei diante da cama daquela moça, pus as mãos sobre a cabeça dela e orei com fé. E a oração da fé salvou aquela menina. Ela levantou-se, comeu e a febre a deixou. Aleluia! Em Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52, nos narra a história de Bartimeu que clamou. Ele clamou ao Senhor e foi curado. O oitavo benefício da oração é que a oração nos faz crescer espiritualmente. A oração, queridos, nos mostra ou nos transforma, nos molda a imagem de Cristo. Quanto mais estamos perto de algo, mais parecido com esse algo ficamos. A filosofia diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E isso é verdade. Se você anda com pessoas que bebem, que fumam, que se drogam, pode ter certeza que a probabilidade de você ser o próximo que se droga, que se fuma, que se prostitui é muito grande. Mas se você também anda com pessoas que falam de crescimento, falam de Deus, falam de prosperidade, falam de coisas boas, pode ter certeza que você vai ser influenciado por esse meio.
Então, se você se aproxima de Deus, se você está em constante comunhão com o Senhor, se você está buscando a Deus em oração, se você está sempre buscando se fortalecer em Deus, fortalecer a sua fé em Jesus, quanto mais você faz isso, mais parecido com Deus você vai ficando. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, queridos. O nono benefício, queridos, da oração é que a oração abre portas e traz provisão. Deus supre nossas necessidades, queridos, através da oração. Deus supre nossas necessidades através da oração. O Senhor, Ele responde oração. Conta uma história de uma mulher que orava, não tinha nada para comer e ela clamava ao Senhor. E ela clamando ao Senhor, e passou 2 jovens e ouviu essa mulher clamar. E eles subiram pelo muro. A casa daquela irmã era um telhado um pouco baixo e o muro, eles conseguiram subir e ficar na altura do telhado. E quando eles subiram, eles conseguiram visualizar que aquela mulher, ela estava orando, e eles disseram: vamos pregar uma peça, vamos comprar pão, vamos comprar leite, vamos comprar queijo e vamos deixar a porta desta mulher. E eles fizeram isso e bateram a porta e correram, e aquela mulher, ela viu a provisão de Deus. E enquanto ela agradecia, aqueles jovens passaram, olharam para ela e disseram assim: não foi Deus que te mandou esses pães, leite e queijo, foi o diabo. E ela glorificou ao Senhor e disse: porque quando o meu Deus ordena, até o diabo ele tem que obedecer. Então, queridos, o Senhor, Ele é Deus de provisão. O Senhor é Deus que supre as nossas necessidades. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Elias orou, queridos, e Deus enviou provisão para ele. Está registrado lá na primeira carta dos Reis, no capítulo 17, versículo 6. E o 10º benefício da oração, queridos, é que a oração, quando oramos com fé, traz milagres. Faz com que milagres aconteçam. A oração, ela faz com que milagres sejam gerados. O versículo 22 do capítulo 21 de Mateus diz: tudo o que pedirdes em oração, crendo. O segredo é acreditar, queridos. Não basta você dobrar o seu joelho e jogar palavras ao vento, vazias, sem nenhum tipo de esperança, de fé, de crença. Mas se você pedir em oração crendo, a Bíblia diz que você vai receber. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, registrados no capítulo 14 de Mateus, do versículo 13 ao versículo 21, diz que o Senhor pegou aquele pão e aqueles peixes, ergueu os céus e rendeu graças, ele orou. E o milagre, ele aconteceu. Então, queridos, que esses 10 benefícios possam fazer parte da sua vida, que você possa buscar ao Senhor em oração, que você possa estar sempre buscando se aperfeiçoar na oração. A oração, ela é a chave da tua vitória. A oração é o segredo do teu sucesso espiritual, físico, financeiro. Você precisa entregar tudo a Deus com fé. Agora, aqui nos comentários, diga para mim qual destes benefícios você precisa melhorar na sua vida. Conta aqui para mim nos comentários. Queridos, eu quero orar por você neste momento. Pai querido e eterno, abençoa cada um dos inscritos deste canal, aqueles que ainda vão se inscrever, aqueles que ficaram comigo até aqui nesse vídeo. Senhor, que os 10 benefícios da oração possam se fazer presentes na vida de cada um daqueles que estão neste momento, ó Pai, recebendo esta oração. Que eles possam estar mais perto de Ti, que através da oração eles Te conheçam melhor, se pareçam contigo, recebam milagres.
recebam provisão, recebam cura, recebam providência, meu Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se esse vídeo abençoou você, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.